iguais. Olá pessoal, hoje nós vamos falar da composição da matéria. Vamos retomar alguns conceitos importantes? Tudo começa com o átomo, que é aquela parte fundamental da matéria formada por três partículas básicas, prótons, nêutrons e elétrons. Um conjunto de átomos iguais forma um elemento químico. Lá na tabela periódica nós temos 118 elementos químicos diferentes. Através das ligações químicas, os elementos formam as substâncias, que podem ser classificadas em substâncias simples ou substâncias compostas, de acordo com o número de elementos químicos diferentes que possui. Essa substância pode ser pura ou ela pode formar misturas. Já vamos ver quando isso acontece. As misturas, por sua vez, podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Para facilitar o entendimento desses conceitos que eu mostrei agorinha no quadro, eu vou utilizar blocos de montar e fazer uma representação macroscópica. Eu vou usar então a peça roxa para representar o elemento hidrogênio, vermelho, oxigênio, verde, nitrogênio e azul, carbono. Quando eu tenho dois elementos químicos iguais ligados, eu tenho então uma substância simples. Hidrogênio com hidrogênio forma o gás hidrogênio. Se eu usar agora elementos diferentes para formar a minha substância, como por exemplo, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, eu formo uma substância composta, nesse caso H2O, a molécula da água. Dessa forma, consigo perceber então que substâncias simples possuem um único tipo de elemento químico, substâncias compostas possuem dois ou mais elementos químicos. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Nitrogênio ligado com outro átomo de nitrogênio forma o N2, gás nitrogênio. Carbono ligado com dois átomos de oxigênio forma o CO2, o dióxido de carbono. Então eu tenho CO2 e H2O sendo substâncias compostas e H2 e N2 sendo substâncias simples. Vou continuar usando ainda as pecinhas para diferenciarmos uma substância pura de uma mistura. Se em um mesmo recipiente eu tenho apenas substâncias iguais, eu posso dizer então que aqui eu tenho uma substância pura. Mas se em um mesmo recipiente eu tenho substâncias diferentes, então eu digo que eu tenho uma mistura. Substância pura, quando todas as substâncias naquele recipiente são exatamente iguais. Mistura, quando em um mesmo recipiente eu tenho duas ou mais substâncias químicas diferentes. Agora eu vou fazer duas experiências com substâncias que você facilmente encontra aí na sua casa para falarmos um pouquinho mais de misturas homogêneas, heterogêneas, componentes e fases dessas misturas. Caso você queira reproduzir a experiência aí na sua casa, você encontra o passo a passo no nosso livro didático. Para essa primeira experiência, nós vamos precisar de água, sal de cozinha, óleo, areia e vinagre. Vamos lá? Vou começar preparando as misturas 1 e 2. Na mistura 1, eu vou adicionar uma colher de areia. Já para a mistura 2, eu vou adicionar a mesma medida de sal. Vou acrescentar agora a mesma quantidade de água nos 2 beckers. Vou misturar.
vamos observar. Podemos observar que mesmo após misturar no recipiente 1, eu ainda consigo identificar claramente onde está a água e onde está a areia. Ou seja, nessa mistura eu tenho duas fases distintas, o que significa que essa mistura é heterogênea. Já na mistura 2, eu não consigo distinguir onde está a água e onde está o sal. Isso porque o sal se dissolveu completamente na água, formando assim uma mistura homogênea, ou seja, um único aspecto, uma única fase. Vale ressaltar que, se colocássemos uma quantidade muito grande de sal nessa mesma quantidade de água, a água não seria capaz de dissolver todo o sal e aí nós formaríamos então uma mistura heterogênea. Para a mistura 3, eu vou utilizar vinagre. E para a mistura 4, eu vou utilizar a mesma quantidade de óleo. Vou completar agora o becker com a mesma quantidade de água em cada um deles. Vou misturar aqui na mistura 3 e vou fazer o mesmo com a mistura 4. Podemos observar que aqui na mistura 3, vinagre e água se misturaram completamente, ou seja, eu tenho um único aspecto, novamente uma mistura homogênea. Já aqui, minha mistura 4, água e óleo não se misturaram. Eu fiquei com a água na parte de baixo e o óleo na parte de cima. Isso porque a água é mais densa do que o óleo, então ela fica na parte inferior do becker. Se eu utilizar agora um conta-gotas para retirar duas amostras de cada uma dessas misturas, uma da parte mais superior do líquido e uma mais da parte inferior, será que vamos obter amostras iguais? Começando aqui na mistura 3, vou retirar uma pequena amostra da parte superior do becker e vou fazer o mesmo agora, retirando uma amostra lá do fundo do becker. Podemos observar que tanto a amostra retirada da parte superior como a amostra retirada da parte inferior apresentam o mesmo aspecto. Isso comprova o que nós já havíamos falado antes. Essa amostra é uma mistura homogênea. Vamos repetir o procedimento agora com a mistura 4. Vou retirar uma parte da amostra na parte superior do becker. E agora eu vou retirar lá do fundo do becker. A amostra retirada da parte superior é mais amarelada, ou seja, eu retirei praticamente só óleo. Já a amostra retirada lá da parte inferior do becker contém somente água, ou seja, duas fases em uma única mistura. Então, das 4 misturas que fizemos aqui, nós temos mistura 2 e mistura 3 sendo homogêneas, ou seja, apresentam uma única fase, um aspecto uniforme do começo ao fim, e a mistura 1 e a mistura 4 são misturas heterogêneas, ou seja, possuem duas fases. Eu consigo identificar onde estão cada um dos meus componentes da mistura. Para essa segunda experiência, nós vamos precisar de corante, água, mel, óleo e 2 preguinhos. Vou começar colocando algumas gotinhas de corante na água, só para facilitar a visualização no vídeo. Vou misturar.
Vou adicionar agora a mesma quantidade de mel e de óleo na proveta. Já conseguimos observar aqui que mel e óleo não se misturam, ou seja, temos uma mistura heterogênea. Vou acrescentar agora água. Vamos esperar alguns segundos. E o que conseguimos perceber é que a água ficou entre o mel e o óleo. Por quê? A densidade da água é maior do que a densidade do óleo, porém é menor do que a densidade do mel. Nesse ponto, nós temos uma mistura heterogênea com 3 fases distintas. O óleo, menos denso, a água com corante, com uma densidade intermediária, e o mel sendo o mais denso de todos, lá no fundo da proveta. Vou acrescentar agora um preguinho aqui nessa mistura. A partir desse momento, nós temos então 4 fases distintas, pois a gente consegue perceber também onde está o prego aqui. Se eu acrescentar o segundo prego, eu ainda vou continuar tendo 4 fases. Por que continua tendo 4 fases, mesmo colocando 2 pregos? Porque eles possuem o mesmo aspecto visual. Assim sendo, nessa mistura, nós temos então o componente óleo, componente mel, componente água, que ela já estava misturada com corante, e o componente prego, ou seja, 5 componentes diferentes e 4 fases. Pessoal, espero que essa demonstração utilizando blocos de montar e essas substâncias que você encontra aí na sua casa tenha ajudado a compreender melhor então esses conceitos tão importantes. Até logo!